Eu vou pedir para vocês se apresentarem brevemente. Quem eu sou? Eu apresentei os nomes, muitos são já velhos conhecidos, mas nós temos muita gente nova na plateia, então só dizer da onde que veio, rapidamente. Buenas tardes, yo soy Mercedes Lisca, vengo de Argentina, de Buenos Aires, donde estudié y donde trabajo. Me dedico, soy etnomusicóloga y doctora en ciencias sociales y me especializo en temas de música popular, género y sexualidad. Acontece um velho conhecido, eu sou de meia idade conhecida, né? Eu sou de Osmio, sou da USP, enfim, musicólogo. Boa tarde, eu sou Paulo de Tarso, sou de São Paulo, da USP. Isso, a gente almoça junto. Sou o professor Locke Arcanjo, da Universidade do Estado de Minas Gerais. Né? Eu sou historiador, minha formação toda na área de história, mas tendo como objeto de pesquisa a música, e especialmente a música do Heitor Villa-Lobos. Né? E fiz meu pós-doutorado na UFMG, ligado à questão patrimonial e ao trabalho do musicólogo Francisco Curtiland, né? Em especial em relação ao modernismo brasileiro. Boa tarde, o meu nome é Paulo Cireiro, trabalho no Governo de João Madeira. A minha preocupação é como utilizar a musicologia histórica e a etnomusicologia em contexto de educação. Acaba por ser um caso invulgar, pouco comum em Portugal, de um musicólogo a trabalhar diretamente na educação. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Guilherme Golper, da Universidade Federal de Pelotas, sou professor do Bacharelado em Ciências Musicais, que é o primeiro curso do gênero no Brasil até o momento. E minha área de atuação é a velha época musical brasileira, a questão da crítica musical, crítica periodista, contrato nepomuceno. Então, eu sou Carlos Alberto Figueiredo, eu sou da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e nesse momento também estou aderindo ao programa da Universidade Federal de São João del Rei. Sou David Cranmer, da Universidade Nova de Lisboa. As minhas áreas de pesquisa são sobretudo relacionadas com ópera e teatro, música teatral, século XVIII e XIX. Estou muito envolvido na colaboração com Portugal e com o contexto político em Caragalhas. Boa tarde, me chamo Márcio, eu sou da Universidade do Estado do Amazonas, leciono na graduação em música e no programa de pós-graduação em letras e artes. Meus estudos são estudos do blues brasileiro, ítalo-blues brasileiro do século XVIII e XIX. Boa tarde, eu sou Luciane Páscoa, vivo no Amazonas, trabalho na UEA, a Universidade do Estado do Amazonas. No momento estou coordenando o mestrado em Letras e Artes e também trabalho no curso de música. E, na verdade, a minha formação toda vem das artes visuais, embora eu tenha também uma licenciatura em música, e atualmente eu pesquiso iconografia musical. Eu vou então dar início à primeira questão, que é uma pergunta que acho que vai ter desdobramentos muito grandes, mas eu fiz a sugestão e foi bem aceita pelo grupo, que seria as questões da musicologia dos cenários políticos e sociais. Na verdade, quando eu pensei nesse tema, obviamente tem a ver com toda a situação que a cultura, né, a educação, né, as artes, fora outras coisas, mas especificamente essas áreas que estão passando por um momento de extrema dificuldade no nosso país, e a universidade está sendo atacada de todas as maneiras possíveis, e me pareceu que esse é um tema que a gente não poderia escapar dele nesse momento.
E uma das coisas que, dentro desse escopo da música e do cenário político, uma das coisas que mais me incomoda, e também foi essa uma das razões, é a questão do hino, dos hinos pagos e dos símbolos nacionais. Muitos de nós, e eu sou uma delas, se sente, nesse momento, constrangida de usar a camiseta verde e amarela da seleção. Exato, azul e amarela da seleção, porque foi apropriado por um lado político e de repente passou a se transformar não no símbolo da nação, não nas cores da nação, mas nas cores de uma parte da nação. Isso também tem a ver com a parte do hino, né, dos hinos pátrios, e eu sou da geração que viveu a ditadura, e nós tínhamos algum receio de nos expressar, pelo menos a minha geração, com esse patriotismo ou patriotada exacerbado. Então, uma das coisas que mais me marcou e continua a me marcar até hoje, uma vez em Nova York, num restaurante, era um restaurante que chamava Astica, até acho que não existe mais, e nesse restaurante, eles tinham o hábito, os cantores eram cantores de ópera, a música era toda música de ópera, e eles tinham o hábito de, ao começar, né, a função, eles tocavam os hinos dos países. E calhou que primeiro a nossa mesa, foi contemplada por um hino nacional. E nós não nos levantamos. E depois teve o hino da França, da Bélgica, e todos se levantaram. E eu tenho uma vergonha tão grande. E desde essa época eu fico pensando como deve ser essa relação nossa em momentos em que a gente conturbados com essa apropriação, por um lado, dos símbolos pagos, como se nós não fôssemos e não tivéssemos a mesma identidade. Então, essa razão que veio à minha mente, e na abertura do simpósio também eu passei por essa questão de colocar, não colocar, como colocar o hino nacional, e acho que foi resolvido muito bem pelo grupo, né? E aí eu quis expor isso aqui, não que vocês tenham que discutir isso aqui, mas eu queria expor por uma das razões emocionais que me motivaram a esse tema. Então, vou abrir para o grupo. Eu já saltei aqui, não que eu vou ficar longe disso, como defensor da palavra, porque tem muita gente boa para se escutar. Mas a primeira parte que a Ana Guilmar trouxe é algo que eu tenho refletido. Está funcionando? Alô? Nós não estamos. Alô? Eu? Vou colocar o microfone mais longe. Alô? Fica muito perto, assim, é muito estranho. Bom, gente, essa primeira parte da questão que a Ana trouxe é algo que, principalmente nos últimos meses, tem feito refletir muito, principalmente com os alunos. Porque eu não sei se vocês sabem, a primeira parte, sim, a universidade está sofrendo um grande ataque. A universidade, ela foi alçada a grande inimiga da nação. Mas o pior não é só isso, é que existem professores e alunos da própria instituição que apoiam o ataque que a universidade está sofrendo. E isso eu tenho observado no relato de vários colegas. Isso é o mais dolorido. Mas tem uma coisa que eu acho que é um momento que a gente tem que estar muito atento, que a gente tem que resolver, que é a nossa função social. Eu não vou nunca cansar de trazer essa questão. Qual é a nossa função social? E junto a isso, já que estamos num momento de grande economia, tudo é uma economia, toda hora tem um economista diferente que a gente nunca ouviu falar, dando entrevista na televisão. E todos vão no mesmo sentido. É impressionante. Eles brocam. Qual é o valor agregado que nós produzimos? A gente não pode evitar isso.
A gente não pode ficar pensando simplesmente em questões estéticas, filosóficas. Na hora do vamos ver, o pessoal quer saber da economia, afinal, é a grana, alguém tem que bancar isso. Então, qual é a nossa função social e o valor agregado que nós, enquanto acadêmicos, de todas as áreas, produzimos? Se nós não tivermos isso muito claro, nós não teremos argumento sequer para uma discussão, sequer para um contraponto. E é evidente que isso acaba escorregando para a questão dos hinos, dos nossos símbolos nacionais. Porque como é que nós vamos interpretar tudo isso? Né? Então eu só queria começar esse assunto trazendo isso, que me parece que é de fundo, é algo extremamente fundamental. Qual é a nossa função social e o valor agregado do conhecimento que nós produzimos? Eu gostei muito do que o Guilherme falou. Enfim, todo a chegada ao poder do Bolsonaro criou um impacto em todos nós, não é verdade? Cada um faz uma leitura em uma perspectiva, e eu defini para mim que isso era um regime fascista. Eu defini para mim. E a partir disso eu comecei a elencar as minhas reflexões, aproximando-me de muitas leituras que têm sido feitas através de uma literatura consolidada, escrita de 2016 para cá, e que diziam que esse era um movimento, e dizem que esse é um movimento mundial. Né? A gente pode pegar o Stanley Jones, a gente vai pegar David Runciman, muitos autores vão tratar isso, né? A Michiko Katatumi, alguma coisa assim, Katatami. Diante disso, há um ano atrás, quando coincide essa percepção que o Bolsonaro vai assumir, eu também comecei a perguntar, eu musicólogo, o que eu vou fazer? E eu precisava ter uma ação. Eu me candidatei como representante da sociedade civil para o Conselho do Teatro Municipal. E eu me candidatei também como representante da sociedade civil para o Conselho de Cultura de Santos, ou seja, na área que eu atuo, que é a música, para um equipamento extremamente importante. O outro, para a cidade onde eu vivo, para discutir políticas públicas. Então, o valor agregado que a minha área pode, ele vai passar por uma reconfiguração da nossa participação no espaço político. Coisa que a gente tem que deixar. Eu acho que o Paulo pode agregar isso. A gente fica muito dentro, discutindo os nossos currículos, discutindo as nossas teorias, e a gente não sabe o quanto de poder ou de quanto de repercussão a música tem nas pessoas. Música é a palavra mais citada no mundo. É a mais. Não existe nada mais tratado no Twitter do que o termo música. Enfim, e nisso comecei a participar do debate das políticas públicas. Me encontrar com vereadores, com o secretário da Cultura, tentando levar um pouco daquele conhecimento que a gente tem. Por exemplo, sugerir ao Teatro Municipal que faça pequenas óperas na periferia de São Paulo, que possa estender a Escola Municipal de Música para regiões distantes. Pensar, estabelecer, eu sou professor, eu mudei de escola, eu saí do departamento de música, eu fui para um departamento perto de disciplinas, cursos como gestão de políticas públicas, fui aprender com eles. E nisso também comecei a pensar, e hoje participo de uma comissão que desenha um novo curso de artes para a USP, que tem essa perspectiva de junção de gestão de política pública, de marketing, de tecnologia enquanto sistemas de informação, ou seja, pensando como que o artista para o futuro vai funcionar, não é? Saindo dessa corda que nos prende o pescoço, que é um conservatório dentro da universidade, não é? Até pela percepção que o ensino de música não salvou os nossos colegas de posturas fascistóides. Não salvou. Você vai conversar na orquestra, a maioria está empurrando para um lado bastante desgostoso da nossa vida política. Então é isso. Essa foi, e aqui eu, nessa rodada inicial, a minha posição é levar o que eu sei de música e a minha sensibilidade para a discussão no andar de cima das questões das políticas públicas. Pensar na formação de um novo curso de artes, e também entrei numa disciplina chamada Resolução de Problemas, onde estipulo temas como a música na inserção da comunidade LGBT
no mercado de trabalho. Agressão, violência policial contra artistas de rua. Então, são todas pequenos projetos de pesquisa que eu tento, num conjunto com professores multidisciplinares, resolver, e tenho levado essas pesquisas para autoridades policiais, para vereadores. Então, tenho estudado, por exemplo, estamos estudando um programa de fomento de arte na periferia, chamado VAI, que é feito, que esse edital foi feito pelos próprios players das artes na periferia. Recolho isso e vou para dentro da Câmara dos Vereadores e falo, ó, está errado isso. Por exemplo, tem marcado na semana que vem um encontro com o secretário de Segurança Pública para levar o que nós constatamos de violência contra artistas de rua. Enfim, é isso. Bom, tipo, eu ouvindo o Dios, né, falando das questões assim, efetivas, de ações efetivas, né, que estão ligadas ao nosso trabalho, mas eu, como venho especificamente de uma formação ligada à história e venho para um congresso de musicologia e percebo que a gente está tratando de coisas mais próximas do que eu imaginava. E por que eu estou dizendo isso e por que eu acho que as questões que estão sendo apresentadas no congresso, as temáticas, que sejam elas do século XVIII, XIX, da música contemporânea, enfim, da musicologia da música do século XX, da análise musical, da discussão sobre tópicas, da discussão da música do XIX, o padre José Maurício, a discussão da relação América Portuguesa, né, Brasil, luso-brasileira. O que eu estou percebendo, assim, eu acho que foi muito importante, porque essa questão que foi levantada pela professora Guilmar, da questão da pátria, né? A ideia de como lidar com símbolos ligados a uma identidade, que nesse caso específico é a identidade nacional. E qual a relação do trabalho do musicólogo, do historiador, nesse momento de crise em relação ao nacionalismo, né? E o que eu percebi nas apresentações dos colegas, né, e foi muito importante como um espelho para eu perceber o que eu estou trabalhando, em torno de Vila Lobos, né, mais ligado ao nacionalismo, impossível talvez, né, é exatamente, eu acho que no começo da minha fala, especificamente na fala na mesa, né, sobre o Vila Lobos, o autor que eu citei, que é o Paul Ricoeur, ele diz que nos momentos traumáticos, né, a gente está diretamente ligado a uma situação de desamparo. E essa situação de desamparo, ela nos faz nos ampararmos, né, diretamente naquelas questões identitárias que nos confortam, como pátria, família e outros símbolos que são construídos, mas que nos confortam. Só que esse conforto é extremamente falso. Por quê? Porque é exatamente essa ideia do desamparo num contexto de medo, né? Eu me lembro muito, inclusive da USP, né, do Vladimir Safatli, que fala exatamente da questão desse momento de desamparo, é a hora que o medo se instaura e que um Estado, ele te traz a ideia do amparo, né? Nesse sentido, um Estado autoritário, ele se consolida. Qual a relação disso, ao meu ver, com os trabalhos que foram apresentados? Eu vejo em todos os trabalhos, eu fui assim, extremamente agradecido pelo convite, extremamente agradecido, porque eu acho que todos os trabalhos aqui são atos políticos, no sentido de escavar, seja via as tópicas, o trabalho com o padre José Maurício, seja via a discussão do próprio Vila Lobos, da questão educacional ligada à Ilha da Madeira, do debate, enfim, eu acho que é uma busca, não é, por uma questão identitária de quem nós somos para viver sem medo. Ou seja, o papel político do trabalho acadêmico, metodológico, feito com rigor, ele é uma descoberta de nós mesmos frente a um contexto de medo onde nós não conseguimos nos identificar. Ou seja, essa não identificação, né, essa não consciência de quem eu sou, dentro de um contexto de medo, me faz buscar amparo em algo muito maior, e aí os discursos nacionalistas, ligados a uma identidade única, a um único caminho, eles vão minando a possibilidade de pensar a diversidade. E essa questão da diversidade, a meu ver, ela aparece na apresentação das tópicas ligadas ao padre José Maurício, elas aparecem na discussão de todos os temas que estão aqui, né? Da reavaliação da centralidade
do modernismo da semana de 22, no debate sobre o Irapuru, enfim, me perdoa esquecer algum tempo, mas todas essas discussões elas são políticas, no sentido de pensar que a identidade, a questão identitária, ela é muito mais diversa do que querem nos impor no contexto de medo. Né? Então eu vejo que o estudo musicológico, que eu aprendi muito aqui, ele tem um papel político. E é muito interessante o início, a abertura do seminário, com a bandeira do Brasil, com o hino nacional, mas com um conjunto de imagens que, a meu ver, representam essa memória subterrânea, sufocada por esse discurso nacionalista, autoritário, unificador, excludente, violento. Então, a música que eu ouvi aqui, na documentação, na busca da questão das mulheres, na busca de uma identidade latino-americana, luso-brasileira, ela vai de encontro violento como resistência a uma unidade cínica, falsa, e que ela sai, e esse debate sai de dentro da universidade, e aí concordo plenamente com o professor Diósmo, esse elo entre o interior da universidade, esse trabalho, eu falo emocionado, esse trabalho, sim, desculpa. Ele é muito importante para eu fico muito emocionado por ter sido convidado, professor. Muito emocionado porque me perguntam, né, eu falei na minha apresentação, o porquê estudar Vila Lobos. Eu não estou estudando Vila Lobos. Eu estou tentando entender quem eu sou. Eu estou tentando entender quem nós somos. Que monstro é esse que nós construímos e que nós estamos desconstruindo para nos entender. E quando eu vejo a abertura do Congresso com a bandeira nacional e um conjunto de manifestações subterrâneas e em diálogo com aquela imagem ali, né, eu vejo o Congresso também. Os alunos que emergem do projeto de educação do professor, o professor Paulo, o outro, né, temos que eu, assim, as outras que são silenciadas e buscam essa voz que a nação, o discurso sobre a nação, né, é reapropriar da bandeira via musicologia. Então, peço desculpa ter emocionado, né, e essa é a ideia, né? Bem, eu vou pegar um pouco em coisas que disse o Guilherme, o Diógenes e o Locke, porque eu penso que quer esta questão da função social do musicólogo, quer a questão das políticas públicas que o Diógenes fala, quer esta questão do autoritarismo, que são questões centrais, é que os musicólogos não devem estar aliados, não devem estar afastados. E eu, quando as pessoas que puderam assistir à minha apresentação viram que eu saí da universidade, portanto, eu estive ligado a algumas universidades durante alguns anos, normalmente como professor convidado, mas depois estando dentro do Governo da Madeira, ligado à Secretaria de Educação, fazendo despachos com os diretores, com os secretários, o que eles pediam de mim como musicólogo era um conjunto de competências que eu depois apresentei na minha comunicação. E uma das competências que eles me pediram mais era o parecer, o relatório político. Aliás, a própria, nós dizemos Câmara Municipal, mas é a vossa Prefeitura. A Prefeitura da capital da Madeira, que é o Funchal, inclusivamente pediu um livro sobre como deveriam ser a estratégia e o plano municipal para as artes na cidade do Funchal. E aquilo que é mais complexo é que a formação que eu recebi não tinha, e eu pensei, não, está certo a parte da investigação musicológica, mas eu também acho que poderemos ter especializações que nos ajudem a perceber um pouco estas questões estéticas que estamos envolvidos, estas questões de identidade. Nós não devemos deixar para os outros. E o que acontecia muito quando eu me formei é que normalmente os músicos, os musicólogos não gostavam de políticos. Não é? E ao alienarmos e a dizer que os políticos não prestam, estão de parte, fez com que não houvesse também uma estratégia que precisa científica para isto. Eu, por exemplo, lembro-me que quando tive de fazer esse livro para a Prefeitura lá de Funchal, e um conjunto de relatórios para secretários que tinham pedido, eu fui buscar ao caso inglês, portanto, neste caso um autor que é o Darren Henley, que é o presidente, não sei se é assim que se diz, presidente
do British Arts Council, algo desse tipo. E que eu copiei o modelo dele para os estudos, porque eu não tinha um modelo próprio a nível de investigação. E uma coisa que eu percebi, tanto de perto dos políticos, é que eles gostam daquilo que um filósofo, que é um dos meus preferidos, que é o Karl Popper, diria, eles gostam de uma sociedade fechada. Não é? Em oposição àquilo que eu acho que o Karl Popper falava da sociedade aberta. Ou seja, um político o que é que gosta? Gosta de ir a um certo sítio e dizer que é ele que vai resolver. Não é? E, portanto, o poder está na mão dele. Não é? E eu acho que temos que, a própria musicologia devia ter mais espaço para como estas questões das políticas públicas, o que é uma sociedade aberta na musicologia e nas políticas públicas, o que é uma sociedade fechada, e isto tudo precisa de um conjunto de pesquisa, de investigação, e um perfil, penso eu, de musicólogo, que também não deixe para as pessoas do desporto, que não deixe para as pessoas da sociologia só, mas que também diga que as pessoas da música pensam, não são apenas pessoas ligadas só à parte prática, mas que também têm esta vertente e que têm que estudar também estas áreas. E aquilo que nós temos um papel importante será conseguir fazer todo este tipo de relatórios, de estudos, em que defendamos uma maior participação das pessoas todas e com uma perspectiva que seja uma perspectiva de qualidade, que nós estudamos e temos a hipótese e que, de outro modo, deixamos para a mão dos outros. E daí que eu penso que aquilo que é, qual a função social, como é que nós podemos ter essa perspectiva, como podemos combater o autoritarismo, são coisas que devem também estar dentro da própria musicologia. Bueno, es muy emotivo y sensible estar en esta mesa y la verdad que celebro este encuentro nuevamente. En Argentina está pasando un proceso similar, por no decir casi igual. El gobierno anterior al que tenemos en este momento creó la primera vez en la historia que existía un Ministerio de Ciencia y Tecnología en la Argentina, y una de las primeras medidas que realizó el gobierno actual fue eliminar el ministerio. O sea que, para que se den una idea directa de cuál es lo mismo, el retroceso que estamos viviendo en nuestros países. Bueno, muchas cosas se me ocurren para mencionar y traer a esta discusión, pero en este momento me gustaría complementar el debate pensando cuáles son las condiciones de trabajo de los musicólogos y las musicólogas, un poco cómo combatir el productivismo en el que estamos envueltos con la serie de publicaciones, los sistemas de evaluación individual que atentan permanentemente con el trabajo colectivo. Y algo que en la Argentina se viene discutiendo los últimos años, que es también dentro de este sistema de evaluación, en particular la poca valoración que se le ha dado siempre a las actividades de transferencia social del conocimiento que producimos. Esto es prácticamente para los sistemas de evaluación irrelevante. Y esto, por supuesto, que cada uno hace sus luchas, sus resistencias en torno a eso, pero es algo que hay que darle, me parece, un espacio, un cauce colectivo y luchar por esta tendencia, esta inercia en las formas de trabajo y de evaluación y de índices de calidad de la producción que nosotros realizamos. Eso por un lado, y después contar una experiencia personal. Yo ayer, bueno, ya no me acuerdo. Sí, conté, digamos, la experiencia que tuve con el trabajo de gestionar un proyecto de ley de cupo, de cuotas femenino en la música, y viene en relación a esto porque yo este año tengo que hacer un informe sobre el trabajo de investigación que realicé durante el año pasado, y yo
puse en juego mi trabajo por dedicarme a un proyecto de ley, porque eso no está evaluado como una actividad productiva, digamos. Es paradójico, pero es cuando uno se corre del trabajo tradicional que realizamos, también estás poniendo en riesgo tu trabajo. Y es muy paradójico, creo. Bueno, cómo poder trabajar sobre estas cuestiones y cómo también ser creativos. No solo, digamos, nosotros valoramos en el hacer artístico la creatividad, tenemos que, pienso, ser más creativos en las formas en las que comunicamos, en las formas que pensamos y producimos conocimiento. Depois Paulo. O nosso sítio em Portugal é muito diferente da vossa. Mas, por exemplo, outro dia eu li num dos jornais que Portugal neste momento é um dos países mais democráticos da Europa. Isso assustou-me. Porque eu sei perfeitamente que isso é só muito superficial e que não seja necessário muito para mudar tudo outra vez. Isso é uma observação. Portanto, a nossa situação não é necessariamente tão diferente. Outra questão, estou pensando muito esta semana, porque amanhã o nosso centro de investigação vai ter uma avaliação externa, da qual depende o financiamento dos próximos 5 anos. Temos que apertar-nos muitíssimo bem em relação a políticas e tudo. Mas uma das questões que é levantada sistematicamente nos relatórios anuais que temos de escrever e com certeza vai surgir na avaliação é a questão de articulação entre as nossas investigações e o público. Porque um dos nossos grandes problemas é que a metodologia é invisível perante o público. Portanto, é muito difícil nós termos algum peso a poder movimentar-nos de uma maneira útil, porque não somos um grupo conhecido na sociedade. Portanto, tudo o que nós podemos fazer para aumentar a nossa visibilidade é importantíssimo. Obviamente, por um lado, isso torna relativamente irrelevante todas as publicações que nós escrevemos uns dos outros. O que nós podemos escrever em jornais, não é? De divulgação normal, acaba por ser mais importante, de certa forma. Tudo o que nós fazemos, por facto, temos convites para dar palestras em contextos que não são contextos académicos, são fundamentais. Eu, por exemplo, no início de setembro, vou falar sobre coisas que nunca nem sequer li muito, que é Bach. Bach, né, que todos nós conhecemos, mas que na realidade escapou-me quando era estudante. Nunca estudei, exceto a harmonização, por corais, etc. Nunca de facto pensei muito sobre Bach. Mas eu aceitei este convite porque foi um contexto não académico, em que, como académico, como musicólogo, posso ser visível a um público diferente do público virtual. Portanto, eu não tenho, acho que não estou a dizer nada extraordinário, mas acho que é fundamental temos pensar como é que podemos projetar o nosso trabalho na sociedade em geral, através de palestras, através do uso nos estados de concerto e no teatro, nas edições típicas, e assim em diante, para que sejamos muito mais visivelmente. David, eu acho que o que você falou é fundamental. Eu estou lembrando aqui da professora Flávia, que ela já disse que ano que vem, no Simpósio, ela vai ser a produtora cultural. Ela vai estar junto à imprensa para poder fazer a divulgação. Há algum tempo eu venho tentando fazer isso com as minhas forças limitadas, sozinha,
agora na EMAC a gente estabeleceu um núcleo de publicidade para mostrar o que é feito dentro da escola, dentro da universidade, em termos de cultura, em termos de música, em termos de artes cênicas. Mas ainda é muito embrionário. Então, essa comunicação direta dos nossos trabalhos, do que a gente faz, do que a gente escreve, de uma maneira que seja acessível ao público, eu acho que é fundamental. A Fabrício, eu acho que deve ter feito entrevista com vários de vocês aqui. Eu não sei quem não fez, ela vai fazer ainda de hoje para amanhã. Que é justamente para escrever uma resenha por público, por grande público, poder entender melhor o que é isso, o que a gente está fazendo, quem somos nós, e falar um pouquinho dos nossos trabalhos para o grande público. E participar dessas, de tudo que for para chamar, para falar de qualquer coisa, você vai. Estuda um pouco e vai. Vou passar para o Paulo. Agora é Paulo mesmo. Tá ligado, eu falo muito bem. Então, assim, eu vou falar como um rapper, aqui, negócio de ficar melhor a acústica. Né? Mas, enfim, é muito grave, eu acho que o rapper foi exagerado. É mais Batman, né? Uma coisa meio Batman. Então, agora, né? Então, essa questão dos símbolos nacionais, da forma como a Ana colocou inicialmente, né? É interessante como se a roda do destino girasse e nos posicionasse em 1970 de novo, né? Quando uma camisa de time de futebol é um símbolo pátrio, a gente está discutindo isso de novo. Desta vez a camisa tem também uma logomarca forte, que evidencia um poder econômico que mudou, se internacionalizou e globalizou ao longo desse tempo todo. E essas logomarcas agravam boa parte da população, né? E ao mesmo tempo em que o hino nacional é cantado com vigor nos estádios de futebol, mesmo quando corta, né? A torcida continua cantando, compactuando com aquela logomarca, compactuando com essa representação de que o futebol é a pátria, e Brasil ama o deixo, né? Enfim, então isso traz alguns signos vazios que são cooptados para uma realidade também que é muito estranha para nós, né? Mas é que pelo menos entre 40% a 50% da população aceita isso, né? E a gente vai ter que tentar de alguma maneira estabelecer uma negociação, um diálogo com essas pessoas para que o país volte a dialogar e a estabelecer vínculos de convivência, de tolerância que permitam a gente manter e voltar a desenvolver pensamentos de democracia, de respeito, de valores, que não sejam símbolos vazios, símbolos nacionais vazios, né? A minha preocupação se dá em duas frentes. Essa frente que vocês têm colocado, na questão da visibilidade da música. Eu tive a oportunidade, que você falou, e eu me lembrei que eu fiz isso sem querer, sem estar totalmente consciente disso, por ocasião do lançamento das Sinfonias do Villa-Lobos. A USESP me convidou para falar lá na frente da orquestra sobre as Villa-Lobos, 3 dias, eu fiz 3 palestras, né? Uma plateia, e o Manuel também participou disso, né, Manuel? E a gente foi lá falar, e é uma plateia que, quando eu falo que era professor da USP, parte da plateia fecha a cara, já vem comunista nojento, vai ficar pelado aí, fumando maconha, cheirando maconha na frente da gente, né? Então, e aí eu senti, naquele momento até eu senti uma oportunidade de me mostrar como professor da USP que tem uma pesquisa, e essa pesquisa é importante, né? E eu até quando você falou isso, nossa, aconteceu isso mesmo, foi uma oportunidade bacana, eu acho que consegui dar um recadinho ali. Até umas pessoas que estavam me vendo feio no começo, depois, no final da palestra, vieram me cumprimentar, vieram conversar comigo. E aí, mais recentemente ainda, eu fiz de novo esse trabalho com a USESP, uma coisa de Camargo Guarnieri lá e tal, e enfim, eu acho que essa é um caminho interessante e eu vou estar mais atento ainda para que essas oportunidades sejam ainda melhor aproveitadas daqui para frente, né? É um campo que eu tenho atuado. Agora, o campo de atuação para mim é com relação aos alunos, né? Porque eu fico imaginando uma pessoa com menos de 30 anos de idade
o que ela acha que é ditadura, o que ela acha que é democracia, né? E quantas dúvidas as pessoas devem estar vivendo agora, né? Inclusive porque muitas dessas pessoas vivem uma certa fragilidade social, frequentam determinadas religiões, que estão muito alinhadas com esse pensamento e recebem uma doutrinação ideológica nos seus momentos de devoção, né? E atribuem isso até a valores divinos, né? Como até é frequente a gente vê que as pessoas se referem até a certos governantes que têm nomes bíblicos, religiosos no nome, certas propostas meio absurdas que temos visto aí, né? Então essas pessoas são muito frágeis, porque elas têm toda uma formação em casa, e nos seus momentos de devoção, nos seus momentos religiosos, e transmite valores conflitantes com o que a gente está vendo na universidade, né? E não tem uma posição muito clara do que é viver numa democracia, do que é viver numa ditadura. Quer dizer, elas viveram esse arremedo de democracia que nós tivemos esses últimos 20 e poucos anos, mas não compreendem o valor, o quão isso é diferente em relação ao que era viver numa ditadura, como nós vivemos, né? E eu, na medida do possível, e na medida do que possivelmente já devem ter me chamado, mandado vídeos meus para o MEC, eu tentei dar alguns testemunhos disso, uma outra passagem, e mesmo sem ter sido um jovem politizado, eu vivi. Por exemplo, quando eu fui fazer meu alistamento militar, eu fui agredido no quartel, quebraram meu dedo, eu respondi a agressão agredindo o oficial que fez isso e fiquei preso 3 dias. E o oficial queria me torturar nesses 3 dias, mas por uma sorte que eu tive, esse oficial que me agrediu e que queria me torturar no quartel nesses 3 dias, ele não era nada querido pelos demais soldados. E eles me protegeram, os soldados. Como eles me protegeram? Me batendo. Mas só que me batendo de leve. Então o cara ficava satisfeito achando que eu estava sendo brutalmente torturado, mas eu estava sendo levemente torturado durante 3 dias. E aí eu estava no quartel de Quitaúna, eu fui deixado numa favela em Osasco, e aí eu voltei para casa 3 dias depois, um pouquinho machucado, mas pelo menos vivo, né? Então, esse é o tipo de depoimento. Eu era um cara normal, assim, classe média, assim, não comprometido, sem consciência de classe, sem consciência de classe, sem preocupação ou interesse em política, e passei por isso, né? Então, eu acho que às vezes esse tipo de posicionamento é importante nosso para que a gente possa dar algumas posições do que isso pode acontecer, né? Do quão perto e quão perigosa uma ditadura pode ser para você mesmo que não está nem um pouco interessado na política, né? Lutero e Luciano, e aí eu pergunto para o grupo se a gente pode passar para um segundo tema, ou não, Márcio, que o segundo tema, senão nós não vamos ter tempo, né? Acho que a gente vai atrasar pelo menos uns 15 minutos, que foi o atraso das pessoas chegando, mas a gente tem o retorno crítico às fontes, que é interessante também. Acho que vai ter muita gente aqui para falar. Lutero. No caso, eu tive que ouvir um bom tempo antes de participar de qualquer coisa, porque nós chegamos atrasados e não sabíamos direito o que estava acontecendo. Então, mas felizmente muita coisa foi falada agora, bem pouco antes da gente. As coisas dos símbolos nacionais, por exemplo. Eu acabo de viver uma situação assim, bem interessante com relação a isso. Sábado passado, agora, antes de vir para cá, eu regi um concerto em São Paulo, no Teatro Municipal, e não fui eu que programei o repertório, mas a pessoa que programou uma bela sinfonia de um compositor brasileiro chamado Ronaldo Miranda, que é uma sinfonia que foi feita para comemorar os 500 anos do Brasil. E tem um conteúdo nacional muito grande. E, particularmente, na coda final, um pouquinho antes de terminar a obra, é citado o hino da bandeira. Citação mesmo, dá para entender, escutar perfeitamente
o nosso hino oficial da bandeira. Né? Bom, a primeira coisa que eu disse para o maestro que me convidou, eu falei, puxa, justamente agora que eu não estou me sentindo nada patriótico, vou reger essa peça. Mas confesso para todos aqui que esse momento que a gente está vivendo também não é um momento que é assim tão claro para todos nós, como estamos, como nos sentimos, etc. Dentro da universidade, entre os professores da minha universidade, há uma situação assim de perplexidade misturado com desânimo, com revolta, depende um pouco do momento, da hora, etc. Então, o que acontece é que nós professores, estamos um pouco desorientados também com relação a isso. O pessoal tem se mobilizado bastante em São Paulo, de alguma forma, e o que acontece é que a gente, de qualquer forma, precisa se unir, conversar um pouco mais uns com os outros e tentar entender que nós também somos um exemplo dentro da universidade para essa meninada toda que está ali. Né? Então, se a gente está assim, desorientado, chateado, tenso lá embaixo, eles não estão em melhor situação. Eles talvez não tenham consciência do que está acontecendo, mas percebem que há um amargor, uma coisa assim, eles estão percebendo. Além do mais, uma coisa que eu tenho visto em São Paulo, não tanto dos universitários, mas dos estudantes de curso secundário, é um pessoal de um nível de consciência incrível. Eles são politizadíssimos. É a turma mais capaz de fazer alguma coisa de realmente efetivo atualmente em São Paulo, são os estudantes secundários. É impressionante o grau de consciência e de politização desses meninos. Os nossos da universidade até que já estão mais perplexos um pouco, vou usar talvez pela terceira vez a palavra, mas é uma situação de esperança, de qualquer forma. O pessoal do secundário está tão consciente assim, sempre resta uma esperança. A nossa universidade, particularmente, tem um perfil bem especial. Talvez mais que a USP, né? Nenhuma outra universidade de São Paulo, das estaduais paulistas, tenha um número tão alto de evangélicos na área da música. Né? Isso tem nada contra os evangélicos. Meu nome é Lutero, para que todos saibam. Meu pai foi pastor protestante e eu cresci dentro da igreja evangélica. Né? Agora, o que me preocupa um pouco é que a coisa evangélica foi misturada muito com política ultimamente e foi uma das forças que conseguiu perpetrar, vou usar essa palavra que a gente usa para outras situações, isso que está nos acontecendo hoje. Né? Então, o que acontece? Esses meninos, muitas vezes, eles já chegam lá com a cabeça determinada, certo? Aí, uma das coisas que eu mais tenho me preocupado é justamente com uma questão importante, que são as aulas de graduação. Eu particularmente, tenho algumas aulas muito numerosas, e a mais numerosa de todas é justamente a História da Música Brasileira, que eu tenho 50 alunos na classe. É difícil. Aulas de 3 horas, eu fico muito cansado, inclusive. Mas aquilo é a melhor coisa da semana. E aí a gente trata realmente de temas. Eu tomo, é lógico que a gente toma cuidado, mas eu sempre tento levá-los a refletir, a pensar, certo? E tem sido realmente uma experiência muito importante, porque a formação que o pessoal teve, ou tem tido, muitas vezes
tem muitas lacunas, imagens, ou então quando não é só lacuna a coisa já é dirigida, né, para produzir um determinado pensamento. Né? Então, essa nossa função de professor é de exemplo também. Eu repito mais uma vez isso. E é importante que a gente seja muito claro, muito democrático em tudo que faz, em tudo, não diferenciar por razão alguma. Uma coisa boa lá da nossa universidade é que isso, por incrível que pareça, nós temos lá uma população, talvez, das maiores também das universidades de São Paulo, do pessoal do pessoal gay e assim por diante. E uma dos exemplos mais legais de tolerância que eu encontrei lá era justamente na área de educação musical. O pessoal da área de educação musical é interessante. Eu tinha uma classe, eu dizia assim para a gente, os professores, então, naquela classe nós tínhamos todos os sexos possíveis, né? E o pessoal convivia e se respeitava de uma forma incrível. E muitos evangélicos, inclusive, assim, que faziam a coisa. Era um exemplo. Isso me deu um exemplo. Essa classe foi sempre um exemplo para a gente de convivência, de respeito, de aceitação, de convívio, simplesmente assim, honroso para todos, né? E eu acho que essa tensão que a gente está vendo fora, se pelo menos internamente a gente não encontrar isso no dia a dia, ou tentar promover uma situação mais de melhor convívio entre os alunos, etc., eu acho que também já estamos ajudando bastante. Agora, cada um de nós, conforme a sua tarefa, por exemplo, essa que tem contato direto com os setores da cultura que decidem coisas, é uma coisa muito importante. Muitos de nós não tem condições de atingir esses postos, fazer essas coisas, mas eu acho que o momento é esse. O momento é de cada um fazer aquilo que pode, a sua parte de alguma forma. Esse simpósio, eu já fiquei simplesmente perplexo de novo, também no primeiro dia, quando aquela abertura que foi feita do simpósio. Meu Deus, onde estamos? Porque eu confesso que eu vim para Goiás um pouco preocupado, sim, porque o nosso contexto nacional é preocupante, né? Não é porque eu fui para Goiás, qualquer lugar que eu saísse, existe essa preocupação. De repente já tivemos uma surpresa muito boa. Ana, foi uma escolha que já nos abriu portas de cara, sim, a gente já se sentiu à vontade, uma coisa, e já uniu todos nós, eu acho, também. Então, e a partir daí o clima foi muito produtivo, muito. Então, é mais uma amostragem de que as coisas são realmente possíveis, né? Agora, vamos aguardar os acontecimentos, mas não só aguardar, né? A gente vai ter que fazer também os acontecimentos. É isso. Tá, tem Luciane, Márcio, Carnaval. Sim, e aí eu queria abrir para a plateia, tá? Eu sei que tem pessoas aqui que querem se manifestar. Luciane. Sim, então, pensando na primeira questão, né, quanto aos símbolos nacionais e como nós nos apropriamos disso, eu acho que esses símbolos, eles já chegam para nós com o sabor da ditadura, o sabor dos anos 70. Nós nunca nos livramos disso. Nós nunca discutimos corretamente o que foi a ditadura. E agora a gente está pagando o preço. Eu lembro a gente estar aqui no mesa ano passado, e os musicólogos estavam, digamos assim, inquietos, né, com a questão que vai ser, né, as eleições, e agora a gente está aqui com o pesadelo consolidado. Então, acho que algumas coisas a gente tem que refletir sobre isso, né, tentar fazer proposituras mesmo, e eu acho que é urgente
nós repensarmos o currículo da graduação. Né? Porque nós ainda estamos no tecnicismo dos anos 70, há pouco humanismo, né? há pouco diálogo cultural, tudo muito técnico, individualista. Vou entrar na minha sala, estudar 5 horas, 8 horas, o contato só com o professor do instrumento. Por exemplo, falando da nossa universidade, do nosso curso, depois de 18 anos que a gente conseguiu colocar uma matéria chamada musicologia no currículo, o primeiro semestre que a gente conseguiu trabalhar com musicologia. Né? Ou seja, era difícil tentar colocar isso antes por causa desse viés tecnicista. E, como o Luteco falou, nosso público também é esses 50% evangélicos, 40% militares, e a gente não tem muito. Sim, e 10% que está assim, né, tentando se encontrar, e a gente não tem muito, a gente não se sente bem, nem para discutir essa questão depois de 2018, né, das eleições. A gente se autocensura, né, me autocensurando. No mestrado não, mas na graduação isso tem sido bem tenso, né, e eu acho que uma das saídas é a educação musical. Todo mundo começa a pensar que não vai ter mais lugar nas orquestras. Ninguém mais vai ficar, vou estourar o Carnegie Hall e tal. Exato. Então, vamos pensar na sociedade, nessa questão da inserção social. Como é que a gente devolve isso, né, para a sociedade? Como é que a gente vai estar atuando lá mesmo, nessa formação? A formação curricular também no ensino fundamental médio, ainda é resquício da ditadura. Eles cantaram um hino, fazer a marchinha, né? Artes datas comemorativas, ou seja, a gente está, quando eu me formei para fazer estágio, era isso. Os meus alunos de estágio hoje também se deparam com o mesmo problema. Então a gente tem que realmente tentar alterar esse cenário e começa pelo currículo. Eu tenho, estou de acordo com os colegas disseram, só uma coisa que o Guilherme falou que eu acho que a gente ainda não percebeu. Os nossos colegas, eles adotaram uma outra postura diferente do que nós adotamos. Eles estão totalmente comprados pela ideia, né, de um autoritarismo fascista. E eles estão ali dentro da universidade conosco. Então o problema não é a gente divulgar aquilo que a gente está fazendo, eles sabem o que nós fazemos. Essa nação sabe que 95% da pesquisa sai de dentro da universidade pública. Então, como se explica a ojeriza à universidade pública? As pessoas sabem. Esses que estão no poder, eles sabem. Nós estamos numa guerra contra cínicos que vieram para assaltar a pátria, que eles tanto dizem, né, que defendem. Qual é a nossa postura diante disso? Talvez seja se reorganizar socialmente, como está se propondo individualmente o Diógenes, talvez seja fazer a reflexão pública, como fez o Locke. Enfim, todos aqui estão com alguma atitude louvável e legítima diante disso. Agora, o que nós não podemos perder nós temos, aliás, perder a inocência diante do que está diante de nós. O que está diante de nós é resultado da crise da modernidade, que aquilo que deveria ter sido entregue não foi, e deu espaço para um anti-intelectualismo brutal que se impôs agora. Um projeto de exploração humana, porque quando essa ideia da emancipação, né, do ser humano através do conhecimento não gerou emancipação, afinal de contas, ao longo do século XX, quais são os espasmos autoritários que vêm à tona? Né? São as repúblicas, entre aspas, militarizadas, né? É a volta para uma época de direitos liberais, ou seja, sem direitos, né? É um Deus nos acuda. Ou pior, são exemplos que nós vamos vendo de pessoas que estão com a cabeça ainda na Idade Média, citando. Então, o que a gente vive é um momento de anti-intelectualismo forte e a gente precisa combater isso. A primeira coisa
não deixar de ser quem somos, não deixar de fazer o que fazemos. Isso é a primeira coisa, porque só existe um jeito de existir, que é existir. É só assim que a gente existe. Fazendo o que a gente sabe, acreditando no que a gente acredita e se unindo como a gente está se unindo para discutir saídas. Sejam elas individuais, sejam elas através desse currículo, de outro, mas sem inocência de achar que agora esse projeto que nós abraçamos é um projeto que todos estão entendendo, que todos querem assim, que todos acham que é legal. Não é. Infelizmente não é. Tem muita gente que quer mesmo, como o Paul Ricoeur também dizia, quer o árbitro para tirar de si a responsabilidade de ter que decidir situações complicadíssimas. Até porque, dentro do esquema do primitivismo que a gente está, a violência é que regra. A violência é que vai regrar essa sociedade. E o árbitro, se não fizer o que tem que fazer, ele é imolado. Porque nas sociedades primitivas fazem isso. No campo de futebol, se faz isso. Vai dizer o que quer. Então, nós estamos fazendo. Não tenhamos a menor ilusão de se o Fernando Haddad tivesse ganhado, que as coisas tomariam um rumo. Não, nós estaríamos vivendo uma ameaça de golpe também. Guerra civil, que seja, porque agora também vai ficar muito diferente, né? E este que está aí, ele também vai ser golpeado. Não tenho a menor dúvida. Porque nenhum projeto, aliás, nenhum projeto fascista viveu sem convocar a união. Este projeto convoca a fragmentação social. Então ele não tem como se sustentar. É nesse momento que nós que estamos vendo isso, temos que, de alguma maneira, juntar esses cacos do que vai ser essa sociedade. Porque ela já está quebrada. Não tem jeito. E nós temos que, de novo, fazer o trabalho de dizer, acho que a saída é essa, aquela em que todos aqui acreditamos. E conhecimento, de alguma forma, é melhor do que ignorância. Pode não levar às maravilhas do paraíso que nossos antepassados disseram, mas ainda é muito melhor que a barbárie. Então, é isso que a gente tem que passar a convencer o próximo. É disso que a gente tem que falar. Porque esse próximo, ele está muito próximo. Ele está próximo de Guilherme, está próximo de mim. Ele é meu colega de sala do lado, que diz que trabalha com educação musical. Você sabe quem é. Por exemplo, o Guilherme deve estar imaginando um que ele tem lá, assim, cada um de vocês. Né? A gente sabe, é uma pessoa que ensina na sala de aula tudo que ela não acredita e não pratica para a vida dela. Né? Então, eu acho que é uma lição muito grande que a gente tomou como ser humano, chegar a este ponto, né? E descobrir que nós estamos com nenhum horizonte definido, como aqui já se falou, mas a gente sabe que tem que continuar. E não tem outro jeito de eu continuar sendo outra pessoa, eu tenho que continuar sendo quem eu sou, acreditando no que eu acredito e dando as mãos para quem eu acho que pode vir fortalecer essa caminhada, né? Porque nós vamos ter que construir. Não está nada construído. A gente até se iludiu achando que a democracia era um bem institucionalizado. Não é. Democracia é uma coisa que a gente faz todo o dia, que a gente tem que cuidar todo dia. Porque se a gente dá as costas, acontece o que está acontecendo agora. Não é? O combate ao estado de bem-estar social, que aliás dos quais a Constituição brasileira nos colocava numa posição proeminente, porque era uma das constituições modernas que mais avançava no tema, em 88, quando ela foi promulgada. Esse Estado está sendo massacrado todo dia. Está sendo, e é na Europa, e é na Ásia, e é na América, se dirá na África, que não se deixa que aquilo viva sem conflito. Né? Então, eu acho que agora a gente tem que continuar cada vez mais conversando, sejamos musicólogos ou cidadãos, né? Eu acho que somos todos cidadãos interessados aqui em música, no caso, que é o que nos une, mas a gente tem uma coisa mais interessante, a gente tem interessado no ser humano que somos. Porque se nós não formos seres humanos, não tem por que nos expressarmos verbalmente ou musicalmente. Então, eu também acho que é chegada a hora de tomar uma iniciativa, caminhar, continuar, de algum modo estratégico, fazer essa diferença. Quem sair na frente, acho que tem mais chance.
Bom, acho que eu vou falar muito pouco, eu acho que as palavras do Márcio são muito importantes, né, dizendo que são praticamente conclusivas, né, com relação ao que a gente está discutindo aqui, que a gente está conversando. Assim, eu só diria o seguinte, quer dizer, a gente trata um pouco as coisas que estão acontecendo como se fosse uma desgraça súbita, né, quer dizer, então a gente vivia, falando da universidade mais especificamente, a gente vivia em Shangri-La, todos felizes, e todos produzindo, e todos aceitos, todos etc e tal, e de repente cai uma desgraça sobre a cabeça da universidade, mas não é assim, quer dizer, nas palavras do Márcio a gente vê que isso é um processo que já vem de muito tempo, né? Só que a gente vivia muito encastelado. Vivia muito encastelado, né? Então, por exemplo, quando o Lutero fala sobre a questão de o professor ser um exemplo, é lógico, a gente tem essa, uma tópica, o professor como exemplo. Mas eu acho que teria que ser feita uma pesquisa para saber se os alunos acham que aquele professor é um exemplo, né? E eu não estou falando daquele professor que a gente sabe que é um estrupício. Eu estou falando da gente mesmo, porque eu acho que toda essa questão acaba levando também a um problema de autoestima, de autoimagem. A gente tem autoimagem muito deformada, de forma geral, né, em muitos aspectos da vida. Então, de repente, quando cai uma coisa dessa sobre a cabeça, que parece súbita, isso leva a gente a uma insegurança muito grande, porque a gente vai perdendo a noção do que a gente é, do qual é o nosso valor, que é isso aqui. É que nem assim, imagina um casal que de repente um se separa, resolve ir embora. Aí eu assim, puxa, mas eu sempre fiz tudo certo, sempre tratei você bem, sempre não sei o quê, e agora você vai embora. Mas claro que não foi de um dia para o outro, só porque serviu um arroz queimado, né? Quer dizer, é uma coisa que vem de muito tempo, que vem silenciosamente, e um dia a coisa acontece e a gente diz, tudo estava tão perfeito no nosso relacionamento, tudo era tão bom, né? Então, eu quero chegar ao seguinte, a gente precisaria assim, uma grande meia-culpa mesmo, assim, né? Uma reformulação tão profunda que passa em todos os níveis. A gente sabe quanta coisa errada tem na universidade. A gente sabe muita coisa. Mas a gente mesmo vai silenciando sobre muitas dessas coisas, né? Quer dizer, e aí o que acontece? Quando quem vem de fora, assim, eu me lembro de uma estatística que eu não vou poder agora mencionar exatamente quais os dados, da grande rejeição da população com relação à existência da própria universidade. Rejeição, né? Quer dizer, como é que a gente reverte um quadro desse? Quer dizer, a gente vive na ilusão, não, nós estamos tudo bem, nós somos queridos, todos nos amam, nós somos exemplos, não sei o quê. Mas será que é assim mesmo? Quer dizer, eu acho que tem que haver uma desconstrução. A gente vai demolindo tudo até chegar ao ponto onde nós somos realmente necessários, nós temos feito o que nós temos feito, né? E até chegar ao ponto que o Márcio falou, quer dizer, até você chegar ao ponto de você acreditar em você mesmo e dizer assim, eu só posso ser aquilo que eu sou, é isso que eu sei fazer, é isso que eu gosto de fazer, etc. Então, e aí a gente começar, quem sabe, construir assim, tudo de novo. Eu acho que tem que construir tudo de novo mesmo, né? Eu acho que não tem como fugir disso, não. Terra arrasada. E começar tudo de novo com, sei lá, novos valores, novas percepções, novas autoimagens, novos... porque eu acho que isso tudo está imbricado, né? E o grande inimigo nessa história toda é o problema da informação. Eu hoje em dia lido com a informação assim, tudo que eu ouço é mentira. Qualquer coisa, de qualquer lado. Tudo que eu ouço é mentira, porque a gente não sabe mais o que é real. A gente está perdendo, inclusive, essa noção.
do que é real. Então, como é que eu posso agir se eu não sei o que é real? Não é? Então, acho que esse processo de desconstrução tem que ser feito até chegar lá no tempo que o homem existe. Né? Para a gente tentar, quem sabe, reconstruir alguma coisa. Eu, assim, só concluiria com um pensamento filosófico, assim, quer dizer, que vem do I Ching, onde se fala assim, no momento de crise, por exemplo, muito grande, né, o homem sábio, ele se retira, ele oculta a sua luz, mas ela continua sempre brilhando. Bom, eu acho que cada um enfatizou aspectos importantes do que a gente está experimentando no momento. Eu acho que a consciência de que os valores democráticos são algo absolutamente negociável, algo precioso, que quando a gente sente que existem ameaças, elas devem ser constatadas, devem ser quer dizer, não se deve deixar que elas tomem espaço. Eu vou ser extremamente rápido, porque eu sei que você está com uma agenda rápida, mas eu digo o seguinte: o David falou sobre a questão da visibilidade, que é muito importante. O Locke falou sobre a enorme importância do entendimento das nossas múltiplas identidades, porque nós também não podemos permitir que certos símbolos sejam apropriados com uma determinada tendência. Então, nessa ideia de que os espaços têm que ser ocupados, como o Jorge está dando agora o exemplo, eu fiquei muito impressionado ontem, tomando isso como gancho, com a apresentação, ontem ou hoje, com a apresentação da Magali Weber, sobre o fato poderosíssimo que existe do lado universitário, que é uma capacidade de formulação que outras áreas não têm. Quer dizer, as piores coisas acontecem em situações de vácuo. Se a gente pegar um exemplo, talvez que a gente considere menor, para nós não menor, que foi a lei que instituiu a educação musical obrigatória nas escolas, e que depois é uma lei que depois sofreu modificações, mas de alguma maneira nós não soubemos ainda, digamos, operacionalizar, digamos, as oportunidades para a sociedade desse tipo de iniciativa. Eu acho que os maiores perigos existem nos vácuos, e eu acho que a maior força, digamos, da não barbárie é a capacidade de formulação. Então nós temos que pensar justamente, olhando para essa sociedade que olha, enfim, para o mundo do conhecimento, e de que maneira a gente está refletindo sobre as suas necessidades e que propostas as melhores possíveis nós podemos fazer por ela. Eu ouvi falar por acaso, de um diplomata no começo da experiência do multilateralismo, depois do final da Segunda Guerra Mundial, que certos países mais fracos conseguiam ter uma grande influência no multilateralismo pela sua participação na formulação dos grandes documentos finais, das grandes propostas. Então, a grande arma do conhecimento, uma das grandes armas do conhecimento é essa capacidade de formulação. Então, temos que nos debruçar realmente sobre quais são esses temas que nós devemos à sociedade, o que dentro da nossa caso particular, na música, o que nós temos a propor, e formularmos, e temos formulações precisas e que ocupem o espaço que merecem. Então, isso. O John disse que vai falar 2 minutinhos, muito rápido, vocês estão vendo, depois eu vou abrir. Eu estou abrindo aqui, tem esse manifesto que eu vou colocar. Parece que o tema
das fontes não vai dar agora. Então acho que as fontes vão ficar para o próximo. Isso, esse vácuo, é o que a Cristiane contou, reforma curricular, expansão da universidade. A universidade é fechada dentro de si. Não é possível mais pensarmos em artes disciplinares. Se nós não abrimos uma universidade para que os conhecimentos e os saberes também possam ser compartilhados na formação do aluno dentro de coletivos culturais, dentro de empresas de comunicação, ou seja, darmos um jeito. Primeira coisa, a música ensinada como ofício na universidade acabou. Eu sei que não agrada muita gente, mas acabou. E se a gente não partir para um outro diálogo com as fontes, se nós não partirmos com as fontes de saberes, nós vamos voltar aqui para lamentar o terceiro fascismo, o quarto fascismo, o quinto fascismo, por aí vai. Coragem. Uma profunda reforma da estrutura do ensino de artes no Brasil. Eu acho que eu vou discordar só um pouquinho aqui do Diogo. Eu acho o seguinte, o objeto música, ele não pode deixar de existir. Não, ele não é ofício só. Ele é a fonte, ele é um objeto que todos nós, seja da educação musical, seja da musicologia, seja da filosofia da música, nos debruçamos sobre isso. Ele será o mais importante dentro da academia, ele não pode sair da academia. O objeto em si não pode sair, mas ele vai inverter o processo de não ser a prática, aliás, isso já vem acontecendo, a prática mais importante que dominou todas as outras nessa visão conservatorial que adentrou a universidade. Então, eu acho que é isso que nós não podemos excluir nada. Nada pode excluir, tem que ser incluído e valorizado. E essa versão, e essa vertente do músico prático, o que tem que acontecer? Tem que ir para a sociedade também. Ele tem que ir e se mostrar nas escolas e tudo mais. Mas a universidade não pode se fechar jamais aí. Nós vamos reinventar, e estamos há muito tempo reinventando, com aulas coletivas, com uma série de coisas, né? Não temos feito isso, né? Mas uma coisa não elimina a outra. Tem que expandir o contato com a sociedade. Tem que expandir as áreas que estão dentro da universidade, que talvez sejam mais potentes do que o ofício e a prática musical, mas essa, na minha visão, não pode deixar de existir, porque ela é o cerne sobre o qual nós nos debruçamos para pesquisar e tudo mais. Bom, Tiago, Flávia. Tiago, não, acho que Boa tarde, cumprimento a todos. Comentar duas questões, assim, uma bem pontual, questão de currículos, né? Eu gostaria de dar uma sugestão, talvez, para as pessoas que estão aqui em Goiânia, conversar com os professores do Instituto Federal de Goiás, e aqui eu sou um deles. A gente está passando por um processo de reformulação curricular muito intenso, inclusive discutindo a possibilidade de abolição do ensino disciplinar, da aula como dispositivo privilegiado de produção de conhecimento. É um processo que está começando agora, mas eu fico vendo vocês falando das dificuldades de estarem encastelados nos departamentos. Nesse ponto, os institutos federais têm uma vantagem, porque, por exemplo, o meu campus é um campus que não tem ensino de arte como curso técnico superior. Então, eu tenho que discutir com o meu colega que é engenheiro mecânico como é que vai ter um componente curricular na disciplina dele, de tecnologia dos materiais, que vai contemplar as necessidades da minha disciplina, como a minha disciplina vai contemplar as necessidades deles. Fora dos espaços da disciplina, que outros espaços a gente vai ter que criar para atuar conjuntamente para a formação desses meninos do ensino médio. Então, me parece que os institutos federais, pela particularidade que tem, né, eles podem ser bons interlocutores nesse momento, em que parece que é tudo só um esvaziamento e, na verdade, às vezes a gente esvazia para colocar outra coisa melhor no lugar. Pode ser esse momento.
Mas acho que o que eu queria falar mais é sobre a questão dos símbolos nacionais. E aí eu tenho o mesmo incômodo da professora Ana Guiomar, porque, sei lá, desde 2013 ou 2014, pelo menos, eu tenho esse incômodo, porque a gente vê muitas mobilizações dos símbolos da bandeira, das cores do Brasil, do hino nacional, transformando juízes que não respeitam o processo legal em super-heróis. Porém, esse incômodo vem também de pensar, por exemplo, que foi no governo de esquerda que foi sancionada uma lei que tornava obrigatório cantar o hino nacional na escola. Foi no governo de esquerda que se mobilizou o ideário desses símbolos todos para justificar as mega obras da Copa do Mundo que removeram populações das suas casas e foram processos extremamente violentos. Então, esse incômodo, eu acho que a gente também precisa pensar sobre ele para não cair na mesma tentação que a gente está vendo as pessoas à direita caindo, que é olhar para o símbolo nacional como algo que vai nos reconfortar se a gente usar para o nosso lado. Quer dizer, a gente já usou isso para o nosso lado, mas essa identidade nacional ela acabou apagando e invisibilizando processos super violentos que estavam ocorrendo também. Então, eu acho que esse momento, assim, é um momento um pouco de divã, né, de a gente sentar, aliás, deitar ou sentar, enfim, e pensar sobre as fantasias que a gente cria também em torno desses símbolos nacionais. Né? Será que a gente quer, para que a gente gostaria de recuperar esses símbolos? Eu acho que a estratégia que foi usada na abertura do simpósio foi bastante inteligente nesse ponto, né, de se apropriar do símbolo nacional para mostrar o que ele não estava mostrando. Então, eu trago esses exemplos aí da Copa do Mundo, de quando o Brasil era uma oitava economia do mundo, né, saía aquelas notícias todo mês, praticamente, da pujança econômica. Sexta, né? Primeiro oitava, depois sexta, ia passar a Inglaterra, depois ia passar a Alemanha, enfim. Então, eu acho que a gente tem que pensar para que a gente quer realmente recuperar. Será que a gente quer recuperar para continuar invisibilizando essas violências que o nosso uso dos símbolos nacionais ajudaram a deixar visíveis? Né? Então, esse incômodo ele tem que continuar incomodando, a gente não tem que se livrar dele. Lado. Primeiro, boa tarde, agradecer a mesa, né, a roda, né, porque são tantas coisas, eu acho que se a gente pudesse chegar a algumas soluções, a gente poderia ajudar, né, mais essa situação. Eu vou tentar ser sucinta, mas é porque a gente vê tanta ideia brotando que a gente fica até sem saber por onde começa, né? Mas eu concordo que vamos começar pelo simbólico, né? O simbólico ele é todo construído, né? Então, a nossa construção nacional, por meio desses símbolos, bandeira, cores, verde e amarelo, foi uma construção para começar o império, uma nova política que não era realmente vamos dizer assim, um sentimento do povo, né? Do povo, teve que ser construído, forjado para a aceitação daqueles futuros imperadores e para que a dinastia de Bragança continuasse, né? Então, nesse sentido, eu concordo muito com o Márcio Páscoa, que a gente vive hoje uma crise, não é da ditadura, é uma crise do sistema capitalista, que já viveu várias crises, mas do sistema de sociedade, pós-Revolução Francesa, que nós agora estamos cobrando, né? O que nos foi prometido, nada foi feito, ou pouco foi feito. Se avançamos muito tecnologicamente, mas em termos de sociedade, ainda estamos engateando no que se pensa de ser uma sociedade democrática, justa, enfim. Então, nesse sentido, né, no meu lugar de fala de educadora, eu vejo assim, que nós somos formuladores, e essa é a contribuição que tem dado, e a gente do UFG assim, tem tentado ser articuladores. Hoje trabalhamos com vários agentes, produtores, culturais, enfim, tentamos também implementar políticas de crítica, de também formação do gosto, a gente não se exime também de trabalhar a diversidade, mas também selecionar algumas questões que a gente quer discutir, enfim. Mas eu penso que
a gente falha quando a gente não consegue executar o que a gente formula. Né? Vocês viram lá. O Francisco Manuel, 41, a lei foi aprovada. 8 anos depois foi criado. E a história, se for estudar a história do conservatório, não foi, criou, ficou maravilha. Não, nunca foi uma maravilha. Né? Sempre multiplicar de professores, pagamento, materiais, enfim. Assim como a gente participou ativamente da implementação da lei da música das escolas, que ela nunca foi implementada, na verdade. Né? Ela já caiu em desuso sem ser realmente implementada. Então, a minha fala vai no sentido assim, que os agentes, eles são importantíssimos na articulação do coletivo, mas a gente, enquanto formadores, a gente tem que pensar no coletivo maior e não no nosso coletivo micro, das nossas micro-áreas. Né? Então, na época de pujança econômica, onde nós tínhamos dinheiro para os projetos, nós nos escarcelamos cada vez mais. Né? Então, agora, nesse momento, a gente tem que tentar aproveitar a oportunidade, então, para nos juntarmos, né? Agora pela escassez, né? Então, agora é ou junta ou junta. Então, nos juntarmos no sentido de trabalharmos juntos e fazer essas intersecções que são tão saudáveis e tão enriquecedoras, né? Mas também sentir empatia, né, Ana? Porque, na verdade, isso tudo que a gente vive é porque ainda estamos vivendo o império do individualismo muito grande. Então, eu só me sensibilizo se acontece aqui na minha casa, com a minha família. Se está ali fora, ou se está ali a 2 metros, isso não faz parte da minha vida. Então, isso não vai acontecer. Eu só vou sentir essa empatia se acontecer junto aos meus. Então, isso é muito triste, né? O José Murilo Carvalho até fala que o brasileiro não é solidário, como a gente pensa. Brasileiro... Não, ele é individualista, ele não tem empatia, ele só quer saber, né, das suas mercês e das suas vantagens. Né? Então, a gente tem que também repensar a nossa cultura, né? A nossa cultura ética, nossa cultura social, né? O nosso convívio social e a nossa empatia com o outro, com o direito do outro, porque se estão mexendo com os direitos deles, podem mexer com o meu também. Né? Acho que é por aí. Oi, gente, tudo bem? Eu sou estudante de graduação aqui da ENAC. E eu gostaria muito que vocês me ouvissem com respeito, mesmo sendo um pouco mais nova, um pouco mais jovem na universidade. Eu participei do movimento estudantil aqui na universidade, não sei quais de vocês na época de graduação participaram do movimento estudantil, mas sobre essas questões políticas, eu acho que essa vivência de movimento estudantil pode trazer muita coisa para a gente. A primeira coisa que eu falo é que se a gente quer mudar o mundo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se organizar. Não existe mudança individual, não existe mudança a partir de nós ou só do nosso trabalho. Ela existe a partir do esforço conjunto. Só que esse esforço conjunto, ele não pode ser separado ao léu, né? Cada um fazendo uma coisa que quer, e vários grupos para cá e vários grupos para lá. Essa falta de coesão pode ser uma das culpadas por ter nos trazido até aqui, né? Essa falta de diálogo. Então, eu acho que tem que ter uma coesão de uma perspectiva estratégica, não uma perspectiva tática. A gente precisa saber onde a gente quer chegar. A gente precisa saber como se organizar politicamente. Isso tem que ser feito através de um viés político. Porque se a gente não concorda politicamente, a gente pode conversar aqui até o resto da humanidade. A gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente precisa muito se organizar e pensar o que é a música, né? É uma pergunta muito difícil da música, ninguém nunca responde. O que é a música? O que ela faz no mundo, né? Para mim, eu acho que música é ideologia, é pura ideologia. Quando a gente trabalha música, a gente está trabalhando qual é a ideologia que a gente quer. Então, essa perspectiva ideológica também ela tem que estar nos nossos trabalhos e na nossa ação. A gente tem que ser um pouco mais crítico naquilo que a gente estuda, no objeto do nosso trabalho,
a gente tem que ser crítico em como a gente vai trabalhar, porque política está tudo aí. E mesmo que não existe política mudada pelo individual, as nossas próprias escolhas individuais elas vão mudar o mundo através de cada um. E a gente só pode orientar essas questões individuais organizadamente, senão a gente vai ficar correndo que nem barata tonta e a gente vai estar de novo, caindo nesse mesmo ciclo de fascismo e vai achar o Bolsonaro e outra ditadura e tudo mais, né? Eu pensei várias coisas para falar, mas por enquanto acho que a parte da organização para mim é a parte mais fundamental de todas, é o primeiro passo que a gente tem que pensar, é uma coisa sine qua non para a gente mudar a sociedade. Vou passar aqui, Lúcia, pode vir já, ele vai só responder para ela. Pode vir para cá. Não, na verdade, não é uma resposta diretamente. Bom, mas eu já fui de diretor acadêmico, tudo, eu sei como é que essas coisas funcionam. Mas eu só queria trazer alguns relatos em função do que foi dito. Como é teu nome? Tiago. Infelizmente, a gente tem uma estrutura engessada na universidade que não aceita currículos que não sejam disciplinados. Então, é uma dificuldade atroz. Eu vou dar algum relato em relação a algumas questões aqui, de algumas atividades que eu tenho feito. Não tem como evitar. É disciplinado. Okay. Mas, no curso que eu atuo, Ciências Musicais, por exemplo, eu tenho alunos do primeiro semestre que fazem prática de laboratório de Ciências Musicais, que estão trabalhando em conjunto com alunos que eu não sei que semestre é, bem mais adiante, que são alunos de antropologia e edição musical. E assim eles já desenvolvem um trabalho colaborativo, um trabalho que eles fazem em conjunto, cada um dentro do que deve fazer. Mas um já está observando como é que o outro também depende do trabalho, do seu trabalho. Então, me parece que é uma abertura, mas isso é uma atividade isolada, porque dificilmente isso pode ser, de fato, colocado no currículo. Eu até agora não consegui fazer no currículo de Ciências Musicais, já estou tentando há muito tempo, que o curso interdisciplinar, ele tenha disciplinas semestrais e disciplinas anuais, simultaneamente. Não tem como fazer. Embora haja esse respaldo em algumas instâncias, mas isso sequer consegue aprovação em colegiado. Então é um problemão do cão. Então é o tipo da coisa que a gente vai fazendo e vai colocando os alunos nessa atividade e eles como geradores. Então, quer dizer, eu estou pensando não na minha função simplesmente como professor, mas de que forma esses alunos estão dialogando com essa proposta, de que forma eles podem podem levar isso adiante. Então, cabe ao aluno e nós temos que dar essa liberdade ao aluno. E quanto à liberdade ao aluno, é interessantíssimo. Na minha aula de apreciação e crítica musical, sempre no começo do semestre, eu coloco um CD para eles ouvirem, e eu fico observando a reação de todos eles, nas várias músicas. Que várias músicas são essas? John Cage, Stravinsky, Valdir Soriano, Michel Teló. Ou seja, tem de tudo. Bonde do Tigrão. Não sei se vocês lembram do que é o Bonde do Tigrão. E eu fico observando a reação dos alunos e eu vejo como nem eles se respeitam em relação à individualidade do outro. Exatamente, em relação ao outro. Por mais que eu queira questionar, por que tu diz que gosta? Tu gosta porque de fato gosta, porque é habituado a ouvir isso. Mas nem o próprio aluno se respeita e na hora que se questiona isso, ele toma isso como uma agressão. E é um problema muito sério. Por que eu faço aquela expressão de rejeição, se eu escuto bom de Tigrão, e se eu escuto um trecho de uma sinfonia de Beethoven, isso é uma beleza.
Afinal de contas, são expressões distintas de música. Então, é um assunto extremamente complexo, que depende de muitas atitudes, de muitas atividades. É quase uma refundação, como disse o Carlos Alberto aqui. Porque a gente está num sistema que, por si só, ele tem um certo engessamento. Não adianta eu propor algo que não vai passar nas instâncias administrativas da universidade. Ele não vai passar. Então, é uma coisa que é quase uma rebeldia. É quase um questionamento que vai tentando minar o sistema, mas que tem que ter a parceria dos alunos. Se eles não se predispuserem a essa postura, não adianta nada. Não adianta o professor querer fazer. As minhas aulas de projeto de pesquisa são assim. Não é o professor que está ensinando. Qual é o teu tema de pesquisa? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que está bem proposto? Como é que essa coisa pode ser feita? Como é que a gente pode pensar para isso adiante? E assim, numa turma de 20, todos falam. E todos se posicionam frente ao que o colega está propondo. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Não tem na minha sala aluno de outros cursos, porque não sei. Mas sempre no começo do semestre, ou já quando eu faço oferta de disciplinas, eu aviso ao colegiado: as disciplinas estão abertas a todo e qualquer aluno de qualquer curso que queira estar conosco. Então, tem sim alguns alunos de outros cursos que são das humanas. Agora, das outras áreas não tem. Necessariamente tem que ter um expresso, um protocolo, no caso do marketing, no caso da música, no caso da economia, várias coisas. Você cria uma disciplina que é geral a todos, nós fazemos isso. Tá, assim, já vou te dizer. Quando a disciplina é ofertada no âmbito da instituição como um todo, qualquer interessado, porque uma disciplina tem um nome específico, pode ser um projeto especial em música. Nós fazemos isso de maneira obrigatória. Entende? É uma disciplina que é assim, é um projeto especial em música, que a temática, por exemplo, eu fiz uma chamada para a arqueologia, aproveitando a tragédia do incêndio do Museu Nacional. E qual era o foco? Gente, o Museu Nacional incendiou e ele é a pontinha do iceberg de como nós, população, de maneira geral, nós, enquanto alunos e professores da universidade, nos relacionamos com os documentos. Porque nós fazemos pouco caso disso. Então, quer dizer, se eu entendo que um documento, seja ele qual for, ele é a memória de alguém, ou ele representa alguém, e que aquilo faz parte do meu patrimônio enquanto brasileiro, ou enquanto latino-americano, seja lá o que for, é uma maneira de tentar sensibilizar as pessoas para que as pessoas de todos os cursos venham. Faz a gente lembrar quem foi o último presidente da República que foi no Museu Nacional? Acho que ninguém sabe. O JK. O JK. Então, quer dizer, não, de lá para cá, nenhum outro significa, e aqui é uma posição minha, que nenhum presidente da República, do JK até agora, nenhum tem autoridade moral para se manifestar a respeito desse assunto. Porque ninguém deles foi capaz de ter a noção da importância daquilo que nós estávamos. Bom, eu só estou dizendo isso para relatar algumas atividades que eu costumo fazer. Outra delas, fazer aula em praça pública. Fazer aula de musicologia em praça pública, que é uma população que está ali, veja, porque muitas vezes eu acho que é relevante, eu acho que é fundamental a gente estar em contato com os políticos, mas se a população não sabe o que a universidade faz, não adianta nada eu estar com os políticos. A população tem que estar ao lado da universidade, sabendo o que a universidade faz. Enfim, simplesmente o resumo de tudo isso é um comprometimento de todas as pontas. Não adianta só o professor estar interessado. É o máximo. A gente tem que fazer meia-culpa, claro que tem. A universidade está encastelada. O Mar falou isso há pouco, está encastelada. Então, é o comprometimento do professor, dos alunos, da comunidade, e a gente se mostrar em relação a esse compromisso. Estarmos abertos a essas trocas. Se a gente não estiver aberto às trocas, não vai adiantar nada. A gente vai se permear aqui e não vai lugar nenhum.
Lúcio, quente, já escondidinha lá atrás, vem para cá, aí a gente encerra com ela. Obrigado pela palavra. Tenho alguns amigos que atuam como professores de História e Geografia no ensino médio. E com alguma frequência eles têm dito que, ao entrar em alguns temas, como marxismo, entre outros, eles são muito hostilizados em sala de aula. Uma delas disse, inclusive, que não terminou o tema por conta do grau de emoção dos alunos e passou para outro tema. Quando eu estudava no ensino médio, eu não me lembro desse tipo de coisa acontecer. Né? Primeiro, o professor tinha autoridade na sala, hoje não tem mais. Né? Segundo, parece que a sala de aula, que era um ambiente para a ciência atuar, foi invadida por um outro tipo de fonte de informação. Né? Então, a partir de que momento que a ciência perdeu, o discurso científico perdeu aquela solidez que antigamente parecia quase um tabu. Se você falasse, argumentasse alguma coisa e citasse o nome de um grande pesquisador, de um grande pensador, o discurso terminava ali porque o grande pensador já tinha respaldado, você não precisava falar mais nada. Hoje, quando você fala alguma coisa que tem Durkheim, Marx e Weber, a pessoa fala, você tem viés ideológico que te dá as costas. Ou seja, esse tripé não vale mais para as pessoas. A partir de que momento que as pessoas adquiriram esse poder? Como foi permitido? Como que a gente deixou? Em que momento que aconteceu a gente não viu? Né? E um outro pensamento é que a Segunda Guerra é encarada como um momento que venceu, o fascismo foi vencido. A gente tem que lembrar que os países eles fazem aliança de conveniência, né, de acordo com os interesses deles. Então, será que foi um vencimento do fascismo ou será que foi uma permanência de um outro tipo de fascismo? Né? O Portugal falou uma vez que alemães e russos põem o revólver na cabeça da pessoa e matam e dá as costas. Já o francês e o inglês não, ele faz isso de uma forma mais floreada. Né? Então, eu queria colocar isso, principalmente em relação a que momento que o discurso passou a ser livre para fazer e não ser mais coisa sólida. E aí nós vamos encerrar, porque já estamos 20 minutos atrasados. Boa tarde, obrigada. Primeiro, eu queria que quem que é aluno de música, levanta a mão. Aluno. Tá. De vocês, quem não é monitor do simpósio? Tá. Esse é o 9º simpósio de musicologia, né? Internacional. E eu estou muito feliz pela fala de vocês, pela coragem que vocês têm, porque isso eu não tenho visto cotidianamente na universidade. E agora eu vou ler, porque eu estava escrevendo ali que eu fiquei com medo de me perder. Eu sou meio tímida, quase ninguém me conhece, eu sou meio na minha, assim. Mas vamos lá. Primeiramente, parabéns, eu estou muito feliz pela coragem de vocês, pelo que foi dito, mas ao mesmo tempo, e agora eu vou começar a jogar um pouquinho de pedras, decepcionada pela contradição entre o que é esse simpósio e o que é o cotidiano universitário da UFDEMAC. E isso reflete, inclusive, o número de alunos aqui presentes. Eu tenho percebido que esse simpósio é um simpósio cujo público maior são os próprios professores. E isso me preocupa. Acredito que haja uma falta de comunicação e sintonia entre os professores a respeito do papel da universidade na formação política e humana de quem passa por aqui, nós alunos. Falo isso porque eu ouço de muitos colegas, alunos dessa escola, o seguinte: eu vou aproveitar o simpósio para estudar o instrumento, porque a prova de banca está chegando. E isso já chegou a me causar certo constrangimento, porque é como se eles estivessem me censurando. Nossa, você vai lá participar os 5 dias, vai ser monitora, mas você tem que tocar, né? Você vai ficar essa semana, vai tocar que hora? Meia hora por dia? Tá bom. Porque parece que o que importa aqui nesse curso é tocar bem o instrumento. E para mim isso só prova que o modelo tecnicista de educação
continua reinando até hoje, pelo menos aqui no Brasil, não sei nos outros países. E eu acho que não basta citar Paulo Freire e etc. nas aulas de educação se isso não tem sido praticado, se continua naquele modelo antigo. E para mim a universidade tem falhado nesse sentido. Não é o primeiro curso que eu frequento, não é o primeiro departamento que eu frequento, e isso está recorrente, eu acho que em todos os cursos. Para terminar, eu acho, e agora eu vou ser um pouquinho dura com o curso, desculpa, eu acho um completo absurdo, absurdo mesmo, o curso de música da EMAC ainda não ter a disciplina de musicologia no seu currículo. Uma vez por ano a gente tem esse simpósio maravilhoso de musicologia, e a maioria maçante assim, dos alunos não faz a menor ideia do que seja musicologia. E eu me incluo nisso porque estou tentando descobrir ainda depois de 3 simpósios. Obrigada e desculpa. Você sabe o que eu acho um absurdo? A musicologia não participar, por exemplo, de projetos de saúde da mulher, a musicologia não participar de projetos sobre a violência contra artistas, a música não está presente nos processos de gentrificação que ocorrem na cidade. Eu não encontro. Eu, quando fui agora nesse projeto do Minhocão, eu era o único que estava preocupado com as práticas musicais lá dentro. Isso que eu acho um absurdo. Bom, respondendo, eu concordo plenamente com tudo que você falou, certo? Mas é uma vitória ter esse número de pessoas aqui. De um curso, de uma área que até 9 anos atrás, mesmo dentro do corpo docente, não era reconhecida como tal e era invisibilizada. Hoje não é mais. De maneira que, só para você, acho que a partir do ano que vem, muita gente vai saber o que é musicologia dentro do EMAC, porque nós vamos criar curso de bacharelado em musicologia. Então, eu, a respeito de marxismo e outras ideologias, um depoimento muito curioso. Eu tenho um colega que ele tem uma atividade muito interessante. Ele tem uma orquestra de meninos, ele se preocupa imensamente, né, que aqueles meninos venham de todas as faixas sociais. Ele batalha para terem bolsa, batalha para terem lanche, e ele odeia Marx, odeia o comunismo socialista. Ele, inclusive, batalha para que essas crianças tenham uma colocação depois na universidade e depois vão para algum emprego. Ele odeia o comunismo. Então, na verdade, a gente está vivendo processos que é de tentar se orientar por etiquetas e não por processos de articulação de raciocínio. Não me interessa que o aluno saiba quem é ou quem foi. Me interessa que ele saiba o que disse a pessoa e que ele entenda o que disse aquele filósofo, aquele sociólogo. É aí que a gente entra, né, substituindo essa etiqueta por uma coisa que só o ser humano pode fazer, um processo de raciocínio, de articulação de raciocínio. Isso é o mais importante. O meu colega, ele não sabe que ele é socialista. Talvez no dia que ele souber, vai ter um infarto. Porque a atuação dele é completamente socialista. Né? Ele mesmo vem de família pobre. Ele mesmo, né, acredita na música como uma redenção. Né? Então, é muito curioso, porque a gente está vendo nesse momento um jogo com a desinformação. O que, aliás, é também típico, né, de estados autocráticos. Já que não consegue vencer na articulação, né, do raciocínio, do convencimento, ele tenta enganar, mentir, falsear, jogar com essa situação. Então, isso é muito comum, a gente também neutraliza esse tipo de coisa. A questão relativa, né, ao que disse a aluna, a gente pode tentar, né, mobilizar os alunos, ou os colegas, ou todo mundo, e a gente tem. É que a gente também precisa que a outra parte se mostre interessada, né, que ela se torne curiosa, desperta nisso. Quando acontece uma coisa muito curiosa, né?
a gente já percebeu, os melhores alunos são os que têm formação humanista mais sólida, não são os que passam 10 horas tocando. A gente já percebeu isso aqui e fora daqui. Sabe por quê? Eles não tocam diferente do que a gente é. A gente não consegue expressar algo que não está lá dentro. Se eu não colocar algo dentro de mim, como vou ter que dizer isso a alguém? Eu vou dizer nada. Essa execução é uma mera habilidade mecânica, a gente diz, olha, bacana, né? Um macaco que tem treinado faz a mesma coisa. Não é verdade? Música é muito mais do que isso. O problema é a gente tentar convencer, né, os alunos, logo no começo, de que eles precisam dessa substância humana, que eles precisam se envolver com, não só com as disciplinas teóricas, eles precisam se envolver com o mundo, com a sociedade, se interessar por literatura. Os alunos não leem mais, um romance, contos, livro de poesia. Ninguém lê mais nada. Ninguém vai no cinema. Ninguém aguenta um filme sem ficar olhando para o celular nos primeiros 5 minutos. Né? Ninguém vai ao espetáculo de teatro. Ninguém. Às vezes a gente encontra alunos e professores que não vão ver o trabalho dos outros alunos e professores. Que dirá ir, né, ao teatro, que dirá ir ao balé, à festa junina, que seja. Não vão. Como é que com essa substância, né, e com esse desejo, com esse interesse, com esta curiosidade, essa pessoa vai ser um bom músico? Desculpa, não vai. Né? Então eu acho que a gente vai descobrir, depois é no futuro. Né? Esse cara vai estar, na melhor das hipóteses, empregado no fio da orquestra, falando besteira. Tudo bem. Peraí, tem o Christian lá atrás, antes do David. Voy a hablar en español. Bien, bueno, quería decir 3 cosas. Yo soy de Chile. He trabajado en universidades públicas y universidades privadas. Y quería decir 3 cosas, aunque el tema del celular me interesa mucho, pero lo aprovechamos para después. Y también para provocarnos un poco. No creo que el cambio social vaya a llegar desde la musicología. Eso es algo que yo tengo bastante claro. Me parece que el gran problema de fondo que ha surgido aquí de manera indirecta es el de la representación política. Al menos en Chile, el Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio se acaba de formar, contrario al proceso brasileño y argentino. Demoró 14 años en crearse. Fueron 14 años de debates, de mesas, de reuniones, con expertos. Es un proceso totalmente inverso en un país donde el capitalismo es probablemente el más avanzado de América Latina y el más desarrollado. Es decir, es un movimiento contrario. Con eso podría contradecir muchas de las cosas que ustedes están diciendo. Pero quiero volver a lo anterior. El tema de la representación política, nosotros al menos en las instituciones distinguimos 3 niveles. La representación político-partidista, participar en partidos políticos que genera ciertas cuotas de poder. Luego vienen las políticas culturales, que es otra forma de representación donde se pueden hacer cambios concretos. Por eso es importante y muy infrecuente la exposición que realizó Mercedes, en la cual alguien puede llegar a participar de una ley que va a llegar, que va a decidir la vida de miles de personas mucho más que lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y un tercer nivel es la política académica, que me parece el espacio donde se enmarca prácticamente todo lo que estamos discutiendo. El gran problema de las universidades, en mi opinión, es el exceso de diagnóstico. Estamos siempre diagnosticando lo que ocurre, analizando, y falta más participación política. También lo digo como una autocrítica. Estamos inmersos en nuestros deseos de volver a subir de categoría, de publicar, y ese es un tema aparte, los procesos de publicación y el capitalismo académico, el mercado de las publicaciones y todo el inmenso desgaste que eso significa. Pienso que la distancia entre alumnos, la opinión que dio ella, y los profesores se debe en parte a eso. Muchos de los alumnos no saben las enormes presiones que tenemos los profesores en todo el continente, son como invisibles para ustedes, o tal vez son medianamente visibles. ¿Ya? Nosotros, al igual que ustedes, queríamos llegar a la universidad y ser profesores para poder compartir conocimientos, para leer, para hacer transformación. Pero apenas entramos a la universidad, empieza una serie de dilemas legales, de representación, internos, que nos impiden hacer muchísimas cosas.
Y pasan los años, nos salen las canas y las transformaciones no se producen, ¿no? Entonces yo pienso que el gran dilema de fondo es la representación política y no tengo una solución para ello. Lo que sí tengo claro es que hace falta que en las estructuras de poder podamos tener una participación real, y eso se consigue con buenas asociaciones y sobre todo con buenos líderes. Y lo último, yo siempre hablo más bien de estudios musicales más que de musicología. Los estudios musicales, claro, incluyen la musicología, pero también la etnomusicología, los estudios de música popular u otras formas de investigación del fenómeno sonoro en las artes, las humanidades y las ciencias sociales. Ahí lo dejo. Muito obrigado. Desde agora eu vou ficar com a palavra final, certo? Porque a Magda já está lá esperando na mesa com os convidados. Eu só quero voltar à questão que o Márcio falou e que foi levantado. Eu trabalho no departamento de musicologia. No máximo, 2 ou 3 alunos, no nosso departamento, através do centro de investigação, há pelo menos meia dúzia de eventos de musicologia cada semestre. São muito frequentes, também muitos palestras e que quase nunca vem, às vezes, nenhum único aluno. Basicamente, há uma mentalidade de ir às aulas, conversar com os amigos, em alguns casos, trabalhar. Mas ir para palestras não faz parte do imaginário do que é ser um aluno. Bom, gente, eu acho que foi excelente. Estou muito satisfeita com essa roda de conversa aqui. Poderíamos ficar muito mais tempo com a participação de todos, acho que todos iam querer participar e se colocar. Mas a gente continua ano que vem, tá certo? E sempre. Obrigada. Gente, se alguém não assinou a lista